Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Estamos iniciando aqui o nosso 100º episódio, muito satisfeito com esse momento, né? É um momento comemorativo do Cidade de Fato. Estou aqui com a presença do nosso reitor, Luiz Eduardo Bovolato. Estamos aqui com o nosso diretor, Moisés de Souza Arantes Neto. Estamos aqui, né, com a Ana Carla Lira, nossa primeira convidada do episódio 1. Eu vou iniciar aqui com um vídeo que eu acho que é importante nós mostrarmos, né, um pouco do histórico do programa, tal, e depois aí a gente inicia um bate-papo aqui gostoso hoje, comemorativo. Iniciamos as nossas entrevistas no dia 1º de março de 2021. No nosso primeiro episódio, tratamos do tema segregação socioespacial e a Covid-19. Esteve conosco, na estreia, a professora Ana Carla Lira, hoje presente neste 100º episódio comemorativo. Não podemos deixar de referenciar nesta historicidade um recorte temporal em 2 momentos claros. O primeiro chamamos de preparatório e o outro de manutenção das atividades, que vem depois de ir ao ar esse primeiro episódio. Sabíamos, em 2021, da lacuna. Percebemos a falta de um programa radiofônico que discutisse o cotidiano das cidades brasileiras. Mas a dúvida era de como construir algo tão complexo e, ao mesmo tempo, decifrar esse método de levar ao público informações de qualidade, porém, sem essa carga e linguagem acadêmica. Acreditávamos que esse desafio, embora num primeiro momento assustador, pudesse ser superado. E fomos adiante. Disputamos o edital que a UFT-FM publicou naquele ano, 2021. Fomos contemplados, preparamos carinhosamente o nosso primeiro episódio e entramos no ar pelas ondas de rádio. Veio a pergunta: e agora? Teríamos de manter um programa de entrevista semanal. Isso significaria criar pauta, buscar convidados especialistas, aprofundar o tema com informações relevantes, trabalhar roteiros, realizar as entrevistas com os convidados, editar o programa, produzir e estruturar o conteúdo para a programação. Lembrando, tudo isso teria de acontecer dentro de um contexto em que a pandemia da Covid-19 estava no auge. Embora soubéssemos que o desafio nesse segundo momento seria potencializado pela condição da saúde pública assustadora, porém, desisti jamais. A equipe se uniu para dar passos concretos, não apenas cumprir com a entrega dos programas, mas discutir a cada episódio concluído quais caminhos poderiam ser tomados para a melhoria do trabalho realizado. Incontestável é a afirmação de que essa união foi estrutural. Podemos dizer que ela estabeleceu o pilar para atingirmos esse momento, o momento do 100º episódio. Esse resultado representa a doação de inteligência e esforços dessa valorosa equipe de trabalho. Cada passo que nos projetou à frente foi meticulosamente medido com a preocupação clara de que ele não seria dado sem a segurança e observância do envolvimento de muita gente, que inclui os nossos ouvintes, pessoas que nos acompanham e trazem feedbacks que orientam a nossa trajetória. Neste período, passaram por aqui convidados que contribuíram para enriquecer o nosso conteúdo. Cada entrevista tem de ser considerada uma aula. Este material
está disponível nas nossas redes sociais. Importante pontuar também que neste ano de 2024, nosso 4º ano de atividades semanais, passamos a distribuir nossos episódios também em vídeo, na vanguarda e pioneirismo. Temos de agradecer todos os envolvidos nesse projeto: equipe, instituição, rádio, entrevistados, colaboradores, mas especialmente aos ouvintes, que acompanham e prestigiam o nosso trabalho com a sua audiência semanal. Vamos ao nosso 100º episódio comemorativo. Um pouco do histórico, né? Acho que é interessante. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a disponibilidade de você, da presença dos senhores aqui. Eu acho que é importante, da Ana Carla, o nosso reitor Bovolato e o nosso diretor Moisés, né, e novamente a Ana Carla, que foi a nossa primeira convidada. Então, assim, a ideia desse 100º episódio comemorativo é trazer as impressões, né, tanto institucional, né, como da nossa convidada, enfim, transmitir para os nossos ouvintes. E aí, dentro do histórico que nós, obviamente, é uma síntese, um resumo de um processo muito trabalhoso durante esse período, mas eu gostaria de ouvir aí, inicialmente aqui o nosso reitor. Bem, primeiro agradecer o convite e a oportunidade, professor Basoli, quero cumprimentar aqui o professor Moisés, nosso diretor, a professora Ana, enfim, cumprimentar toda a sua audiência também e dizer que, primeiro, Cidades de Fato, e há poucos minutos antes de iniciarmos aqui essa edição, a 100ª edição, né, do seu programa, você contou um pouquinho do histórico, né, de como começou, dos esforços, né, da articulação, da persistência, da perseverança e das dificuldades que construir uma programação, enfim, um programa semanal e todo o aparato necessário, né, todo o envolvimento. Então, assim, fica aqui o nosso reconhecimento, né, desse belíssimo trabalho que é muito importante para a universidade, muito além da importância das pautas trazidas e dos assuntos aqui discutidos e as pessoas que você tem convidado, né, para participarem, né, do programa. Do ponto de vista institucional, isso nos traz e projeta a universidade do ponto de vista de visibilidade, uma comunicação com a sociedade. Isso extrapola os limites, né, dos muros da universidade e eu vejo que é possível e eu sei que vocês, né, se esforçam para que isso aconteça, que é levar para a sociedade e mostrar que uma universidade pública trabalha muito além da formação técnica, científica, mas é obrigação, inclusive, missão da nossa universidade se envolver em temáticas que são de interesse, né, da população de maneira geral. E você também tem feito e trazido pessoas aqui qualificadas, né, para debater temáticas, principalmente ligadas às cidades, né, o próprio nome, né, Cidades de Fato. Então, e você é um estudioso, né, a gente conhece a sua trajetória acadêmica e o trabalho que você tem desenvolvido e explorado essa temática. Então, assim, Basoli, é um prazer imenso estar aqui, ter a oportunidade de participar dessa edição comemorativa, né, 100 programas. Não é fácil, né? Produzir conteúdos, ter uma periodicidade, uma perenidade e colocar aí ao ar essas 100 edições. Então fica aqui o nosso reconhecimento, parabéns e, enfim, uma honra poder participar aqui junto com os demais colegas dessa data tão importante. Moisés, bom, primeiro parabenizar, né, pela iniciativa de, enfim, instalar aqui estúdios, né, que eu acho que é de suma importância. Então, acho que nós temos a felicidade de estrear aqui. Comemoramos duplamente. Comemoramos duplamente, né? Então, estreamos aqui o estúdio. E também, né, obviamente, aproveitando aqui esse momento e aí traduzir, né, essa importância, primeiro, de que nós, obviamente,
vamos agora aproveitar essa nova condição da instituição, né? A situação de ser pioneiro, né, sempre tem o grau de dificuldade, então um pouco do que o diretor da Rádio UFT-FM expôs aqui inicialmente, aqui antes de iniciarmos o programa, ele, né, colocou todas as nossas dificuldades, enfim, até porque nós iniciamos esses trabalhos em plena pandemia, então parte dos 3 anos iniciais foram feitos em casa, inclusive. Então, agora com essa nova condição, então gostaria que você nos dissesse um pouco assim do que, quais são as expectativas, não só do estúdio, né, e obviamente aí vendo Cidades de Fato dentro de uma proposta, né, de levar a universidade para fora, né, dos muros aí um pouco do que o professor Bovolato iniciou aí na sua fala. Mas olha, é um prazer estar aqui, né? Primeiro cumprimentar meus colegas aqui de mesa, é uma honra estar aqui com vocês. Só tenho que parabenizar vocês aí pelo 100º programa. A professora Ana fez parte do primeiro episódio, está aqui conosco no 100º, e toda a sua equipe, né? Não foi fácil aí iniciar qualquer iniciativa que foi feita dentro da pandemia. A gente não consegue mensurar os obstáculos que vocês tiveram. E junto a isso tudo, a gente tem o privilégio, além de estarmos comemorando o 100º programa, a gente está inaugurando o estúdio aqui no campus, que é um sonho também nosso que iniciou desde o ano passado. A gente vem trabalhando junto com o Júnior, né, que é um guerreiro que gosta muito dessa comunicação. E como o professor Bovolato disse, levar o FT aonde a gente puder chegar, né? A gente viu no vídeo que agora temos também os vídeos de promoção do Cidades de Fato, não só o programa de rádio, né, mas a gente conseguir acessar mais pessoas com assuntos que são do dia a dia, né, porque a gente fica muito preso, né, na questão acadêmica, né. Você mesmo, quando nos convidou aqui para a conversa, pessoal, isso aqui é um bate-papo, né, da gente ter mais liberdade e fugir um pouco das formalidades da academia, que são boas, né, precisam existir, afinal de contas, a gente existe para isso, mas quando a gente fala num programa como esse, a gente acessar, tem muita gente que não tem coragem nem de vir aqui ou acha que a universidade está tão distante que não é para ele. Olha, a universidade não é para mim. E eu vejo que uma das funções, uma das missões deste programa é acessar essas pessoas, elas ouvirem, né, que a gente tem aqui professores, temos colegas que vêm aqui, sentam e conversam coisas que estão lá no dia a dia deles. Falam, peraí, a universidade também é isso? Não é só sala de aula, não é só laboratório, né? A gente conversa também sobre outras coisas. Então, eu fico muito orgulhoso de estar aqui, mais orgulhoso ainda da gente estar usando o espaço do campus, nós estamos inaugurando hoje, é o primeiro programa que a gente está fazendo aqui dentro desse espaço, e que tenhamos mais 100 programas desses que possam ser feitos, produzidos aqui, que outras pessoas, colegas, que tenham iniciativas como a do professor Basoli, possam estar aqui conosco. Bom, estamos aqui com a Ana Carla, que foi a Ana Carla que teve essa disponibilidade, inclusive, na ocasião a gente convidou para fazer um piloto, né? Porque nós íamos participar do edital, e no edital tinha em destaque um piloto demonstrando a possibilidade, né, a capacidade do grupo em se eventualmente fosse contemplado, tivesse condições de manter. E aí nós convidamos a professora Ana Carla e ela não tinha, inclusive, ainda a garantia que ia para o ar, porque era uma concorrência, e ela se dispôs, fez uma primeira entrevista piloto e fomos contemplados, né? E ela foi o nosso primeiro episódio. Ana Carla, qual é o seu sentimento, né, de estar aqui? Eu acho que, de qualquer maneira, o fato, né, de você se dispor, né, a fazer aquele piloto e depois o primeiro programa você acompanhar, enfim, e sempre nos incentivar, né, periodicamente você encaminhar lá comunicados para a gente, né, hoje via WhatsApp, né, sempre parabenizando e incentivando o programa. Então, e agora, né, no 100º, está aqui sentado ao nosso lado. Enfim, eu acho que é um prazer imenso tê-la aqui conosco aí nesse episódio comemorativo. Olha, Basoli, o meu sentimento não podia ser outro a não ser de uma grande honra
né? E uma alegria bem grande, assim, pelo momento de estar presenciando e estar participando mais uma vez aqui nesse 100º programa. Quando o professor Basoli me convidou para fazer esse piloto mesmo, foi em plena pandemia, eu lembro que eu estava na licença maternidade ainda, ele me mandou uma mensagem, fiz, vamos lá, né? Será que eu consigo colaborar com alguma coisa? Vamos lá, vamos sim. Eu vinha de uma pesquisa de doutorado, da qual o professor Basoli teve uma importância fundamental, uma contribuição intensa, como é que eu ia dizer? Não, podia negar, né? jamais. Então, vamos lá. E participei e fiquei muito feliz quando ele disse que iria realmente ao ar, que tinha dado certo. Venho acompanhando também da trajetória, né? Sempre recebendo os links e acessando. E assim, olha, só de ver o calibre dos convidados que vêm participando desse programa, eu assim me sinto assim bem feliz. O professor Eduardo, nesse instante aqui, falou pra gente que eu era pé quente, né? Então, olha aí, ó, deu certo. Então, Foi quem bom diria que começo. agora, nesse momento, eu estaria aqui comemorando o 100º programa numa mesa com o reitor da Universidade Federal, com o diretor da universidade, da rádio da UFT. Muito feliz, Basoli. Eu sei que você é uma pessoa que tem um trabalho fantástico na cidade de Palmas, no Tocantins, na região como um todo. E vejo que você, com a rádio, com o Cidades de Fato e toda a sua equipe brilhante também, vem encontrando uma forma de participar efetivamente, participar, né, da construção da cidade, como é algo que você sempre tem como um princípio, de uma maneira muito legal, dando voz, né, às pessoas que pensam, que refletem sobre a cidade, as pessoas que fazem a cidade. E isso está acontecendo no âmbito universitário também, acho muito interessante, muito bom, porque embora não conte com os protocolos da universidade, mas dá voz, né, a reflexões, a pesquisas. Então, é de uma alegria bem grande estar aqui hoje, nesse momento. Parabéns a você e a toda a sua equipe. Eu que agradeço. Eu acho que, bom, primeiro, né, o fato de atingir o 100º episódio, né, diante de todo o contexto que a gente colocou, né, já nos deixa muito satisfeito. Assim, de qualquer maneira, professor Bovolato, institucionalmente, né, essa troca, né, de cidades de fato, né, como um ponto que eu, assim, no meu entender, um ponto que pode estabelecer a conexão, né, com a sociedade palmense e tocantinense de maneira geral. Nós temos uma vertente mais específica, que é cidades, mas isso não deixa, obviamente, cidades estar dentro do cotidiano da grande maioria, né? Nós temos 87% dos brasileiros morando em cidade. E é interessante porque nós temos uma expansão para além do Tocantins, porque nós constantemente somos publicados pela Reduz, né, que está ligado ao Ministério das Cidades. Enfim, a gente tem ouvintes em São Paulo, agora estive em Belém, ouvintes em Belém que acompanham, enfim, e dentro de outras universidades. A Universidade Federal do Pará tem recomendado alguns dos nossos programas, enfim. Então, assim, como que você poderia... Como eu falei que não tem protocolo, então é você. Sim. Como você pode entender, aliás, qual seria o seu olhar em relação a essa junção, enfim, o que a gente poderia avançar até no sentido, né, de estabelecer uma amplitude maior, até porque agora, né, nós temos aqui tendo condições melhores de trabalho, obviamente, a gente pode avançar um pouco em relação a isso. Sem dúvida. Bom, Basoli, já que nós estamos dispensados daquelas formalidades e protocolos, né? Eu ia ficar muito constrangido aqui se você me colocasse assim, magnífico, né? Então, é você mesmo, né? Até porque, assim, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais jovem que você. Quase, né? Quase, não está tão longe assim. Mas eu vejo assim, bom, primeiro o esforço institucional, se nós formos fazer uma análise do nosso plano de desenvolvimento institucional, que esse plano ele foi construído, edificado em 5 grandes eixos, e um deles a educação 4.0, esse grande desafio de nós, né, incorporarmos assim, novas práticas, né, um olhar diferente, um fazer diferente, né, na relação do processo ensino-aprendizagem.
Então, eu vejo Cidades de Fato como, na verdade, um grande portal. Primeiro, não só para o nosso público aqui interno, o nosso território, a área de influência de onde nós estamos, né, a capital Palmas, mas também a possibilidade do alcance que hoje esse formato permite para que outras universidades acessem, outros espaços, e aí começar a posicionar a universidade e essas temáticas do ponto de vista de uma reflexão mais crítica e mais qualificada de temáticas. Você tem razão, hoje o Brasil tem uma população urbana. Alguns anos atrás era uma população rural. Hoje, 85% do brasileiro mora nas cidades. Grandes centros, cidades médias, cidades pequenas. Aqui no caso do Tocantins, em algumas situações até comento que Palmas é uma ilha, né? É muito diferente. A realidade de Palmas é diferente do restante dos 138 municípios do estado. Somos 139 municípios. Então, Palmas é bem diferente. É uma cidade que foi planejada, pensada, mas mesmo nesse planejamento há algumas questões que merecem uma reflexão e um olhar mais crítico do ponto de vista de como é esse crescimento, o ordenamento territorial, uma série de situações, mesmo tendo sido uma cidade planejada, que não é a realidade da grande maioria, eu acho que da quase que totalidade das cidades aqui do estado do Tocantins e, obviamente, dos 5.000 e tantos municípios aqui do território brasileiro. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de discutir essas temáticas do ponto de vista das cidades, o desenvolvimento das cidades, a qualidade de vida, o que isso representa, ou esse conceito, o que significa para cada um, né, das pessoas, né, as diferentes classes sociais, os diferentes níveis de instrução das pessoas, tudo isso leva a reflexões e percepções diferentes em relação ao cotidiano, ao meio onde nós vivemos. E aí eu vejo sim, então, esse formato, e esse formato inaugurando aqui hoje, né, essa iniciativa aqui do campus, que está muito alinhado ao plano de desenvolvimento institucional, estimular, né, a gente aqui na academia, na universidade pública, e cabe muito à gestão criar um ambiente, o cenário, né? A gente não tem como obrigar as pessoas, mas é nossa obrigação criar essa condição e aos poucos ir contaminando no bom sentido e estimulando com que tenhamos formatos diferentes, fora do tradicional, né? E é difícil mudar essa cultura, porque grande parte, né, dos colegas tiveram como nós, né, tivemos uma formação tradicional, aquela formação em caixinhas, e começar a experimentar. Então, você é um camarada inovador, né, que ousa, experimenta. Então, eu vejo, né, esse formato de podcasts ou outros tipos de formatos como uma alternativa muito interessante. E isso está muito linkado hoje com esse público que a gente recebe na universidade. O jovem que chega hoje à universidade pública é diferente de quando nós chegamos à universidade, né? Então, acho que também serve e para dar voz, né, aquelas pessoas que não só do público interno aqui da universidade, mas também trazer pessoas de fora. E é importante, pouco sabe, mas nós estamos aí com uma consultoria de um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, Estação Via Conhecimento, que está nos assessorando e nos auxiliando a entender a percepção dos atores externos em relação à universidade. E nos trouxeram já algumas informações muito importantes, porque uma coisa como se diz, falar já para os convertidos, né? Outra é assim, saber como a população, a sociedade nos percebe, né? E eu tenho certeza que esse formato, esse canal, esse programa, e certamente isso vai estimular outros colegas a caminharem nesse sentido também, ou nesse formato, para que a gente possa, então, trazer e nos aproximarmos, né, desses diferentes atores para estabelecer esse diálogo, que é muito construtivo, propositivo, né, de ideias, dos contraditórios, para que a gente possa, então, assim, efetivamente fazer com que a universidade pública cumpra a sua missão. Ei, Moisés, vamos para mais 100 programas para frente, quem sabe sentados aqui novamente. Seria perfeito, né, Basoli? Eu fico pensando aqui, né? Esse projeto aqui do estúdio, né, que nós estamos hoje, como eu disse no início, tem 2 anos, né? E eu ficaria muito triste, como o professor Eduardo Bovolato falou, de ficar fechado, né? De não ter uso. Então, iniciativas como a sua, né?
nós estamos hoje aqui comemorando o 100º programa, mas ele começou, como você disse, em casa, né? Você fez os primeiros programas em casa, tinha um contexto de pandemia, enfim. Mas essa estrutura que a gente montou aqui só vai ser útil, né, para atingir o objetivo, a missão lá de nos colocar na sociedade de novo, né? Só vai ser útil se tiver mais 100 Basolis, né? Vamos usar o termo que a gente está usando hoje de comemorar o 100º programa, se a gente tiver mais 100 Basolis aqui para ocupar esse espaço, fazer podcast, fazer aulas interativas, chamar convidados aqui para que a gente tenha... eu vi ali, né, no começo, até por conta da pandemia, né, os convidados também fazendo o programa via videoconferência, né, que a gente possa fazer isso, né, um colega lá da Federal do Pará, de São Paulo, que possa compartilhar aqui conosco. A gente espera que essa estrutura toda ajude nesse sentido, porque no final de contas o objetivo, né, tenho certeza que esse foi o seu quando você pensou nesse programa e convidou a professora Ana para que estivesse no primeiro e para que estivesse aqui hoje conosco. O objetivo é um só, né? É de mostrar o que a universidade faz. Nós passamos aí por um período, e acho que isso ainda continua, né, da percepção da sociedade com a universidade, né? A gente faz, vou aproveitar o espaço para fazer propaganda do que a gente faz, né? A gente tem 2 projetos que a gente faz aqui, o Tour no Campus e a Feira das Profissões, com esse objetivo de mostrar e trazer a sociedade aqui para dentro e mostrar os nossos cursos, nossos ambientes, né? E infelizmente a gente ouve muito perguntas do tipo, quanto que custa a mensalidade do curso de Direito? Quanto que custa fazer um curso de Engenharia Civil? Para ver como que nós estamos distante do nosso público, né? E eu acho que iniciativas como esta fazem esse papel, essa função de mostrar muito o contrário, fazer a gente chegar em outros lugares, de mostrar que a universidade não é só academia, né? Que tem esses espaços diferentes, com iniciativas diferentes, trazer outras pessoas, né, de fora para conversar aqui conosco. E esse formato, né, de podcast, eu acho que muda isso bastante, né? Aproxima mais, porque, como disse o Bovolato, os nossos alunos já chegam aqui com essa mentalidade. E eu tenho certeza, sem medo de errar, que tem algumas pessoas ainda que não sabem nem o que é, que formato é esse, o que é podcast. Se você fizer a pergunta para o público dos nossos alunos, eles sabem disso há muito tempo, né? Então veja como está distante. Eu acho que isso aqui é só uma semente, apesar de já estar no 100º programa, é uma semente que está sendo plantada aqui no campus e está chegando aí nos N espaços que você citou aí na sua fala quando chamou a conversa com o Bovolato. Então eu fico esperançoso de que o que a gente está fazendo aqui hoje contamine, né? O professor Bovolato usou exatamente essa palavra, contamine outras pessoas para que estejam aqui conosco daqui a pouco. Que bom. Bom, Ana Carla, o programa, a gente sabe que tem problema de tempo, né? Então, a comunicação, ela, né, se espremeu bastante. Então, a gente tem, agora não fica mais 3, 4 horas falando. Então, o pessoal vai se ajustando, né? Vai TikTok agora, né? Então, interessante porque participando agora de um evento em Belém, no final de semana, e o professor falou assim, a plateia cheia, falou assim, eu sei que vocês não leem mais jornal, e eu fazia isso de manhã, né, tomando café lendo jornal, então não existe mais isso. Então o tempo mudou completamente. Então a gente já está caminhando para o final do nosso bloco. Eu gostaria que você, né, colocasse as suas impressões e fizesse as suas considerações finais. Bom, no mais, parabenizar pela sua sempre atitude de vanguarda, né? Como já foi colocado aqui, de trazer esse formato podcast, um formato atual, é o formato que as pessoas hoje procuram, escutam, é a forma de divulgar, a forma de democratizar, né, a informação e as reflexões. Então, eu vejo que é genial estar trabalhando nesse formato. Então, parabenizar mesmo e desejar que o programa siga aí com saúde, com mais convidados ilustres, mais convidados interessantes e sempre nos atualizando. Eu vejo que a oportunidade de divulgar o Tocantins, divulgar Palmas, também vem nessa sua iniciativa, né? No âmbito das discussões urbanísticas, né? Dos grupos. Eu vejo que o professor Basoli é uma referência também nacional.
Então, essa ponte que ele proporciona, ele faz com que a gente possa ter uma visibilidade também, né, as questões que nos envolvem, né, a produção da nossa cidade. Então, isso é muito gratificante, assim, poder fazer parte dessa história também, e conte comigo com o que precisar de contribuições também no futuro. Eu que agradeço. Logicamente, o programa vai te explorar muito ainda pela frente. Vovolato, aí suas considerações para a gente ir encerrando esse bloco. Muito bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, parabenizar toda a sua trajetória, né, o esforço, e desde quando você começou com toda a equipe, né, acreditar que esse projeto tinha enfim, a sua concepção, e isso foi crescendo. Então a gente deseja muita longevidade, né, para esse projeto, e que você nos ajude a pensar em outros projetos também, e nos colocarmos aqui à disposição para qualquer momento que nos chamar, e, enfim, participar vai ser sempre um prazer. Tá? Parabéns. Moisés, aí, primeiro eu quero dizer que esse estúdio será muito, muito utilizado. Fica aí a Cidades de Fato já, né, com essa proposta de utilizar o espaço, né, é o apoio técnico que a gente precisa. Então acho que esse apoio técnico ele é sempre bem-vindo e também nos possibilita um conforto maior, né, no desenvolvimento do trabalho, enfim. Então, por essa razão não preciso me preocupar. Não, de ficar encostado, não. A gente vai bom. produzir, inclusive, utilizar outras iniciativas que a gente vinha pensando, talvez agora a gente consiga colocar em prática. Tendo espaço, né? Pelo espaço, a gente já começou, logo que teve o contato com o espaço, já começamos a criar, ter várias possibilidades, ideias e possibilidades, né, de utilização desse espaço. Tomara que a gente tenha fila de gente esperando para usar os estúdios. Ô, Basoli, é só agradecer mesmo por estar aqui. Vai ser um orgulho muito grande ver que esse espaço está sendo utilizado, tendo a função que vai ficar à disposição de vocês, né? Como eu disse no começo, parabenizar, eu sei que para esse programa existir, chegar até o número que está chegando hoje, não foi só você, tem uma equipe toda que trabalha junto, né? Eu sei o quanto é difícil hoje a gente, recursos humanos, o quanto de pessoas disponíveis para fazer isso. Então a gente tem que parabenizar a sua equipe também, colocar à disposição e dizer, olha, o Campus de Palmas está à sua tem total abertura para falar, professor, está precisando de mais um microfone, está precisando de uma mesa melhor, um computador melhor. Pode falar, pode pedir, pode solicitar, que eu realmente gostaria muito que esse espaço aqui tivesse utilizado e que a gente pudesse, como a professora Ana veio no primeiro e veio no 100º, gostaria de estar aqui comemorando mais outro número aí, que seja, sei lá, 200, 500, eu gostaria de estar aqui para fazer questão de registrar este momento. Agradeço a todos e vamos para o segundo bloco do programa. Então vamos para o nosso segundo bloco. E agora estamos aqui com a nossa equipe, comigo aqui na mesa. Muito bom, assim, ter vocês nesse momento. E é um momento de relembrar, né? Muitas pessoas passaram pela nossa equipe até hoje. E eu sou uma pessoa remanescente, né? Estou aqui desde o primeiro episódio. Fico muito feliz de ver o quanto caminhamos até aqui, né? Esse momento também me faz refletir o quanto eu caminhei com Cidades. E não só durante todos esses anos, eu não só fui mediadora dos saberes dos nossos convidados para a sociedade, mas eu também fui muito enriquecida, né, com todos esses episódios, com todas essas conversas. Estamos, então, no nosso 100º episódio, e eu lembro que, em 2021, eu lembro exatamente quando eu atendi a ligação do professor, quando ele me convidou para participar desse projeto, e é muito, muito engraçado olhar para quem eu sou hoje. Na época eu tinha 18 anos, uma jovenzinha. Não que eu seja muito velha, mais velha, hoje eu tenho 21, mas na época eu estava prestando vestibular, hoje já graduando em psicologia. Eu fico muito feliz de ainda poder fazer parte dessa equipe, de integrar esse trabalho. E eu tenho essa oportunidade riquíssima de poder dançar, né, com essas duas áreas, que são distintas, mas que têm tanto em comum, né? E agora eu queria parafrasear, né, o nosso querido Jacques Afonso, que uma coisa que me marcou muito numa conversa que a gente teve
com ele, a gente falou sobre isso, que ele tem uma frase que diz que a cidade ela é mais do que um lugar na Terra, né? Ela é um centro de relações humanas. É muito bom poder ver na psicologia também muito das cidades e hoje poder trabalhar nessas duas áreas, sabe? Caminhar e falar sobre isso. É muito gratificante também poder estar aqui na mesa com os meus colegas. Quero agora convidar também a Giovana para falar um pouco sobre sua trajetória e compartilhar conosco como é esse sentimento de estar no 100º episódio do Cidade de Fato. Um sentimento maravilhoso. Fico muito feliz. Oi, Érica. Oi, pessoal. Olá a todos os ouvintes. É com muita felicidade que eu estou aqui nesse momento do 100º episódio para compartilhar com vocês um pouco sobre como foi e está sendo integrar o Cidade de Fato. Eu entrei por volta do episódio 75, mais ou menos. Vocês já tinham todo um histórico de solidificação. O trabalho já se apresentava como o Cidade de Fato. Era o programa. Já tinha toda essa robustez pela qual o Cidades é conhecido. Então, para mim, quando tive a oportunidade de integrar, foi algo que me trouxe muita felicidade. Entrei no programa com todos os percalços, né, de não fazer ideia de como conduzir uma entrevista e tudo. O professor Basoli me auxiliou, a equipe me auxiliou. Eu tive esse conforto de ter vocês do meu lado. Assim eu fui seguindo, a gente foi construindo novos episódios, construindo novas pautas, tanto que durante esse processo eu passei a gostar muito da área, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou acadêmica de Direito aqui na universidade. Conheci o projeto por meio de uma aula do professor Basoli, uma disciplina no começo do curso, que ele falou sobre as iniciativas dele, sobre os livros de autoria dele. Ganhei um livro dele, li, gostei. Quando soube que ele tinha esse projeto e que tinha uma vaga para bolsista aberta, isso foi início do ano passado, início de 2023. Eu me candidatei, integrei o Cidades, me apaixonei por estudar a dinâmica das cidades, o direito à cidade, tanto que eu estou caminhando para a pesquisa agora, nesse momento. Então, assim, é só isso, é felicidade, acho que é a palavra que descreve o momento, assim, satisfação de poder compartilhar com vocês, de ver, né, a magnitude que o programa tem por meio desse primeiro bloco, né, que a gente teve aqui pessoas do alto escalão universitário conversando sobre como o Cidade de fato importante. Então, é isso, felicidade. Passo a palavra para minha colega Aline. Aline, como é que você tá? Como é que tá esse coração no 100º episódio? Oi, Giovana, Rodrigo, Érica. Um ponto, assim, que a Érica falou, que várias pessoas já passaram pelo programa, né? E eu acho que cada um deixou uma marca muito importante. E mandar um abraço para todos que já estiveram no Cidade de Fato e que deixaram ele nessa condição de reconhecimento que a Giovana bem mencionou. Assim, eu já tive na condição de ouvinte, então o podcast já me fez companhia em vários momentos, até comentei com a professora Ana mais cedo, que eu pesquisei segregação e ouvi sobre o projeto dela no Cidades. Foi uma luz, assim, num momento muito importante. Depois eu fui uma espectadora, digamos que privilegiada, porque eu ficava vendo os bastidores da Júlia, às vezes aparecia para dar um tchauzinho assim, tietava o povo e tudo mais, via ela se emocionar e pirar com os programas, e essa proximidade se deu mais ou menos assim, né, até que eu passei a integrar de fato a equipe, e para mim de verdade é uma coisa que significa muito, assim, porque para além de ser um espaço de ideias muito sólido, a gente tem insights muito interessantes, assim, cada uma no seu teor de pesquisa, né? Eu vejo também, mais uma vez, a materialização da generosidade do professor Basoli, que, assim, quando eu leio o Fernando Pessoa, que ele diz, põe quanto és, no mínimo que fazes, eu vejo muito isso, assim, no programa, porque além de investir tempo, conhecimento, ir atrás dos equipamentos, das pessoas que são entrevistadas, ter paciência com a gente também, investir nos lanches. Um abraço para a Rita, quando os programas voltaram a ser presenciais, o Rodrigo, que ajuda em toda a parte técnica. Eu acho que existe, assim, nas entrelinhas de cada episódio, um comprometimento muito singular de cada um que se dispõe a participar.
Então, assim, para mim é um respiro que me resgatou muitas vezes em todas essas condições de ouvinte, de integrante, de fato, do programa. Então, agradeço todo mundo pela oportunidade, assim, por todas as pessoas que já disponibilizaram tempo para participar com a gente. Agora, com o estúdio, as pessoas que vêm para gravar. Eu não consegui estar em todos os episódios, né? Mas, assim, ver a coisa funcionando é, de fato, um negócio que me orgulha muito. E quando as pessoas escutam e falam, estava dirigindo, escutei vocês, ou que escutam no podcast, no Spotify, é muito gratificante participar e sempre estar antenado, assim, porque o programa faz a gente acompanhar o que está acontecendo no nosso entorno, né? Então, a gente ter que ler alguma coisa para participar, ter que se organizar, faz com que a gente esteja sempre muito antenado e não se perdendo do que eu, por exemplo, me proponho a pesquisar. Às vezes, eu gosto muito do direito à cidade, o professor também foi quem me despertou o interesse nessa área, então sempre que a gente precisa vir, e mesmo que superficialmente tenha que ler alguma coisa, para mim é um respiro muito grande, porque me lembra do que eu gosto de estudar. E aí agora eu passo para o Rodrigo para dar um oi para a gente. Eu não sei falar muito bem de improviso, então também eu escrevi mais um texto para passar minhas impressões do que é o Cidade de Fato. Uma parabenização à equipe, a todos que participaram até hoje, porque da ideia do Cidade de Fato até a concretização, a sua transformação e os passos posteriores, que tem algumas ideias de sistematização dessas informações, de ampliação da participação. Está tudo relacionado à ideia inicial que o professor Basoli tem, depois as conversas que nós temos, aí ele passa para as equipes mais próximas e vai transformando até, então, o que a personalidade do programa também é um pedaço de todo mundo que contribuiu. Parabenizo a equipe do Projeto Cidade de Fato pelo 100º programa. O podcast Cidade de Fato, que também já é videocast, mais uma evolução ao caminho, né, durante a caminhada, é uma ferramenta bidirecional. Ela serve como uma plataforma de transmissão de conhecimento, ao mesmo tempo que recepciona e captura diversas ideias e informações da sociedade. Nesse sentido, ao envolver o corpo acadêmico da universidade, divulga o conteúdo educativo e de conscientização social. Ao convocar especialistas, técnicos e estudiosos como convidados, fomenta discussões solidamente embasadas, assim gerando novas informações e dados para a pesquisa. Por fim, ao se abrir para a totalidade da comunidade acadêmica, especialmente para a sociedade civil, presta o serviço da comunicação e do diálogo comunitário. Assim, o projeto abarca ensino, pesquisa e extensão, e uma proposta única que é tão dinâmica quanto o rádio, quanto interativa como a internet. Essas características são moldadas pelo formato do programa. No entanto, o projeto funciona além da forma, mas também pelo seu conteúdo de qualidade, pela dedicação da equipe, ao perfil diverso e democrático dos convidados e à ativa participação social. O conteúdo do programa é estruturado de forma dialógica. Enquanto os convidados compartilham suas opiniões, os entrevistadores trazem novas ideias ou adicionam elementos complementares às discussões. Este resultado mantém uma relação próxima com os ouvintes, que contribuem com temas originais e novas questões para futuros episódios. Se criou um ambiente de reflexão socrático, onde convidados de diversas áreas, como arquitetos, urbanistas, advogados ou gestores públicos, são provocados a refletir sobre as necessidades, percepções e demandas populares. Ao mesmo tempo que, por intermédio da equipe, se divulgam informações atualizadas sobre temas complexos como direito à cidade, reforma urbana, transporte público e mudanças climáticas, de modo acessível e gratuito. No 100º episódio, fica evidente que o projeto Cidade de Fato é um microcosmos do que representa a universidade. Também destaca uma parcela do trabalho do professor Basoli. Também destaca uma parcela do trabalho do professor Basoli, meu pai. O programa é mais uma das maneiras que o professor Basoli encontrou de compartilhar o conhecimento técnico e científico produzido no UFT. Além da sala de aula, das atividades de pesquisa e da pós-graduação, agora se estabeleceu um canal institucional de divulgação de ideias
e da sabedoria presente nas ruas, nos bairros e nas comunidades. Muito emocionante esse momento. Esse episódio, ele representa, né, muito, assim, desse trabalho do professor, e é um momento muito especial, assim, olhar para esse cenário de onde a gente está gravando. E eu lembro bem, assim, no primeiro programa era um cenário pandêmico, né, totalmente diferente, assim, todo mundo se organizava para gravar de casa. Era muito engraçado, era um evento, assim, realmente na minha casa, porque eu moro com 5 pessoas e eu moro próximo a uma avenida, então é bem barulhento mesmo, assim. Eu sempre me esforcei ao máximo, assim, juntamente com toda a equipe, todo mundo se esforçava muito para fazer, assim, o projeto com a melhor qualidade que nós conseguíamos mesmo na época, né? E eu me recordo, assim, da minha família toda em silêncio durante todo o tempo de gravação. Era um tempo maior de conversa e a gente ficava, assim, por mais de 1 hora, a minha casa inteira em silêncio. Eles esperavam, assim, eu sinalizar que a gente tinha finalizado. Era muito bonitinho, assim, ver. Hoje, poder ter um espaço físico de gravação, com equipamentos que realmente nos permitem, né, ter um trabalho de qualidade, assim, é muito satisfatório. Eu sempre gostava, inclusive eu gosto muito do pós-gravação, que é muito bom os nossos momentos de troca, assim. Vocês que estão ouvindo ou vendo, a gente leva muito mais tempo, assim, do que isso aqui para essa gravação acontecer. Tem o pré-gravação e o pós também. E o pós é sempre muito gostoso para mim, que no dia que nós temos gravação, eu desmarco os meus compromissos, porque eu gosto muito da nossa troca. A gente fica conversando por horas e trocando experiências e tendo um momento muito gostoso, assim, com pessoas que realmente são muito especiais para mim, sim. Então, assim, você falando a sua história, né, sobre como na sua casa as pessoas, a galera ficava quietinha para que você pudesse gravar o episódio. Isso mostra muito que o que foi dito no bloco 1 sobre o preço dos recursos humanos. Sim. Muito além do que a gente Muito imagina. Não são só recursos, são histórias de pessoas. Atrás de cada voz tem uma pessoa que Exato. tem uma história, que tem toda uma bagagem, toda uma situação, e que está ali naquele momento voltada a construir ideias para promover o direito à cidade. Então é muito, muito lindo ver todo esse processo, Sim, né? sim. Fazer o destaque que uma dessas pessoas é o nosso coordenador, o professor Basoli, que trabalha arduamente para que isso seja possível, né? Faz de tudo, como o povo diz, tira leite de pedra, né? Exatamente. Para que a gente consiga continuar com esse trabalho. Muito bom ver isso. Fico muito feliz. Sim, e é muito lindo, assim, como essa experiência mesmo de cidade de fato me levou para outros caminhos, né? Na época, no começo eu ainda não tinha ingressado na psicologia, hoje eu já ingresso na psicologia com quase 50% já de formação. Eu vejo que eu sempre tentei, né, relacionar o projeto com a psicologia, e hoje eu vejo que eu não preciso de muito esforço para encontrar essa inter-relação, já que quando falamos do direito à cidade, nós estamos falando de direitos humanos fundamentais, né? E é uma questão de garantia mesmo de vida plena, digna e o máximo, assim, de bem-estar para as pessoas, que são o centro da psicologia, né? Então eu quero agradecer aqui ao professor Basoli, nosso coordenador, por toda a parceria, né? Que a nossa parceria não vem desde 2021, ela vem desde o meu ensino médio, na verdade, enquanto eu bolsista do PIBIC. Eu quero agradecer também, né, a nossa equipe, assim, todas as pessoas que passaram pela equipe, as pessoas que nós temos. Infelizmente, algumas pessoas não conseguiram estar hoje conosco. É muito, muito bom ser parte, assim, desse time. Vocês são realmente muito importantes para mim. Eu lembro que depois, na nossa última confraternização, após todo mundo ir embora, me veio um sentimento e eu tive que expressar para o professor, inclusive, né, que vocês são realmente os meus amigos em Palmas, sabe? Eu sinto que vocês são realmente os meus amigos e eu fico muito feliz de poder ter vocês na minha vida. E, claro, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, né, porque sem vocês, o Cidade de Fato não teria essa continuidade e não estaria no episódio 100 já, um grande marco. Então, agora, eu queria também convidar vocês a fazer suas considerações finais. A palavra é sua, Lili.
Gente, esse podcast virou uma coisa tão bonita que, assim, o professor Basoli falou que passou em Açailândia, né, minha cidade natal, e a distância que é até aqui. E a Érica falou uma coisa agora que é, assim, a sensação de pertencimento que eu sinto. Eu acho que se o professor Basoli não tivesse acreditado em mim, eu não estaria aqui hoje, porque em vários momentos, assim, eu me senti salva mesmo pela pesquisa. Eu sempre gostei muito de pesquisar, mas o direito à cidade chegou para mim e falei, é isso aqui que eu preciso fazer. E aí eu li Quarto de Despejo e falei, eu preciso discutir direito à cidade nessa perspectiva racial, porque eu sou uma pessoa negra, né? O professor Basoli acreditou desde o início, acreditou em mim até quando eu não acreditava, então eu acho que se não fosse ele, eu não teria chegado aqui, não teria sobrevivido ao mestrado, que foi assim, no meio de uma pandemia, tudo muito caótico. E foi nesse momento, inclusive, que eu estava com a Júlia e via ela fazendo a gravação e tal, e depois me aproximei, mas eu acho que é isso, né? Que acaba sendo, como a Erika falou, tem o antes e o depois. O que vai o que vira podcast é um recorte, assim, mas em muitos momentos a gente vem, assim, corrida de várias coisas, e aí chega, dá risada, e esse pós não pode nem ser publicado, senão a gente seríamos todos cancelados se fosse publicado. Mas, assim, um respiro, de fato, muitas vezes é uma sensação de pertencimento, e esse lembrete em cada episódio de que eu gosto muito de estudar cidades, eu gosto muito do direito urbanístico, e é um lembrete para mim mesma de que é um negócio que eu gosto de fazer e que a gente consegue fazer e que a gente consegue entrar numa sintonia muito, muito importante para mim, que eu acho que transcende o que a gente consegue colocar no Lattes, assim. O programa se tornou um negócio muito mais valoroso. Esses dias eu ouvi o episódio 39, que foi o episódio com o padre Júlio Lancelotti. E aí depois eu lembrei que o Rubem Alves fala que álbuns são retratos, são arquivos paralisados de felicidade que retornam quando de novo as vemos. E os episódios para mim são arquivos paralisados de esperança e de muito comprometimento social. E aí eu fico pensando que esse 100º episódio, ele coroa uma marca muito importantíssima, né? De arquivos que guardam muitos ensinamentos, de muitas trocas valiosas que a gente tem e de críticas muito necessárias para a construção de uma leitura coerente do que nos cerca cotidianamente. E também guardam muita esperança, e aí eu falo nesse sentido de esperança também nos bastidores, em todas as entrelinhas de todas as gravações que tem aí, como a gente já comentou, a marca do professor Basoli, né, de acreditar e de ter muita fé na educação e essa generosidade que nos guia e que nos fez chegar até aqui. Então é isso, o 100º episódio, para mim, ele é um poema assim, de muita esperança, de muita felicidade, de muita fé na educação. Só pontuar a construção do programa também, do que eu estava tentando dizer, e também puxando pelo que ela falou já dos registros, a diferenciação do Cidade de Fato está na rádio, está no podcast, mas ele tem uma função de discussão. Então, um ponto importante dele estar dentro da universidade e da maneira que é produzido é que ele não é comercial. Então, até das participantes aqui que não deixam mentir, né? Quando a gente convida uma pessoa, pode ser até uma referência nacional, como vocês colocaram no primeiro bloco, não tem o compromisso de não contrariar ou não colocar, por exemplo, uma fala de um representante da comunidade ou de alguém que participou numa semana anterior e contrapor, né? Porque também não é uma correção ou um debate com o ganhador, mas uma contraposição para a pessoa, como eu até coloquei ali um método ali, né, socrático ali, que a pessoa é colocada às vezes a um contraponto do que ela falou para ela mesma repensar ou reafirmar o que disse ou pensar de uma maneira mais ampla. Também isso é ajudado por a gente estar no norte do país e às vezes os convidados são do sudeste e às vezes até internacionais, que colocam as coisas da ótica de uma visão mais centralizada. Isso eu acho que refletiu
nesse registro final, onde a gente está esquematizando para ser possibilitado através, por exemplo, do www.cidadedefato.com.br, que o material lá possa ser ouvido no futuro, ou enquanto a pessoa está fazendo as graduações agora, ou depois de um tempo, para ver aquele registro de como foi no tempo da pandemia, como é que foi as discussões, ou na próxima pandemia discutir como é que a gente superou a primeira. E esse registro ele está lá como uma produção de entretenimento, uma rádio, mas também como um registro acadêmico e um material de confiança para consultas e produção de novos materiais. Eu acho que esse é um grande ponto de diferenciação desse programa ou desse podcast, nesse viés não comercial e de responsabilidade acadêmica e científica. Muito legal ouvir vocês todos estar aqui nesse momento. É realmente isso. O Cidade fica como esse álbum, esse relicário, né? Cheio de emoções, de ideias, de contraposições, discussões. Acho que é exatamente essa a nossa proposta e que, ao que tudo indica, vem sido cumprida. Agora, vocês falaram tudo, né? O que eu posso dizer é só que cada ouvinte que nos acompanha tem uma imensa importância para a gente. Então fica o nosso agradecimento a todos vocês que estão conosco, os que estavam no primeiro episódio, que continuaram, os que pararam, mas que vão voltar com certeza. Então, o nosso agradecimento a todos vocês. Sem vocês a gente não teria como continuar esse programa, sem a troca de ideias, né? Porque por meio de um episódio, um ouvinte comenta alguma coisa, ou tem-se uma nova construção de ideias, uma nova linha de pensamentos. Então, fica aqui o agradecimento a vocês. E é essa minha contribuição final. Então, agradecemos imensamente aos nossos ouvintes, nossos convidados, nossa equipe. E nos encontramos, então, no próximo episódio. Até mais, pessoal! Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!